Estamos de volta então para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a teoria de que o tempo é nosso algoz, conversando com muita honra com a professora doutora Daiane Galato. Doutora Daiane, falávamos desse projeto que está sendo finalizado agora por vários pesquisadores do teu grupo de pesquisa. E Então, gostaria só de falar assim que esse projeto de revisão da farmacoterapia, né, nós estamos agora no desenvolvimento do software, né, principalmente pelos meninos da computação, e a gente deve começar a fazer os testes do software já a partir de agora do próximo semestre. Né? Mas a gente também está com pesquisas ali, que são pesquisas em serviço, né, que é uma coisa que o meu grupo tem bastante. A gente está com pesquisas agora da Samantha, também acabamos de terminar uma pesquisa muito interessante que foi a da Cláudia, que é uma formanda agora do curso de farmácia, e a Cláudia demonstrou que essa prática, que é a revisão da farmacoterapia, por exemplo, ela consegue diminuir os valores pressóricos, por exemplo, de pacientes hipertensos, o que provavelmente está relacionado com o aumento da adesão aos tratamentos. Né? Eu quero te falar sobre a adesão já em seguida, mas eu quero te fazer publicamente um convite, doutora. Eu queria te deixar livre para, quando tiveres uma pesquisadora, uma orientanda tua com um trabalho interessante, por gentileza, vamos agradar a ciência e a nossa sociedade, trazendo para mostrar aqui no Ciência e Pesquisa. Deixa à tua disposição, então, o programa para que tu possas trazer os teus orientandos para fazer a fala das pesquisas em andamento, pode ser? Então, e a adesão, doutora? Porque uma das questões que fazem muito parte da pessoa é também a adesão a esse ou aquele medicamento, né? Como conseguir, onde conseguir, é necessário ou não, busca ou não busca, enfim, vamos falar um pouco da adesão? Então, o grupo de pesquisa no qual eu coordeno tem trabalhado muito com essas questões comportamentais, né? Como a gente estava falando em off aqui. Tanto o porquê usar medicamentos sem prescrição, no caso da automedicação, que a gente já falou alguma coisa, mas um outro assunto assim que nos instiga muito é por que as pessoas não aderem aos tratamentos farmacológicos. Né? A questão da adesão é um assunto muito discutido, principalmente quando a gente está abordando, por exemplo, medicamentos de uso contínuo, e a gente tem mais claramente no nosso dia a dia aqueles medicamentos, por exemplo, para hipertensão, para diabetes, para as doenças crônicas de uma maneira geral. Doutora, eu vou te interromper, mas a adesão ou não está ligada, por exemplo, a uma melhora e depois a um retorno para uma zona de conforto, porque não estou bom, eu melhorei com as doses iniciais e aí acaba não aderindo à continuidade do tratamento? A adesão é um fenômeno extremamente complexo, né? A gente estar bem, né, pode ser um fator motivador da adesão, porque as pessoas relacionam o estar bem com o uso do medicamento, mas o estar bem também pode ser um fator que motiva a não adesão, ou seja, se eu estou bem, talvez eu não precise do medicamento. Né? Então é uma coisa extremamente complexa. E uma das coisas assim que a gente tem discutido muito a nível do Brasil, né, é que o Brasil é um país modelo. A gente questiona bastante o Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Saúde ele gerou uma forma de acesso aos medicamentos da população, né? Então hoje a gente consegue ter acesso a medicamentos essenciais em unidades de saúde, e agora a partir do ano passado a gente começou com aquele programa Farmácia Popular, que a gente também tem acesso através das farmácias comerciais tendo a prescrição. Então esperava-se que com o aumento do acesso, ou seja, as pessoas tendo o medicamento para tomar, elas usariam esses medicamentos. Mas agora, recentemente, a gente fez um trabalho, a professora Silvana, ela terminou o mestrado dela, trabalhando com hipertensos e diabéticos, e mostrou que o acesso a medicamentos é acima de 90% aqui em alguns municípios da nossa região, da Murel e da ANREC. No entanto, a adesão ao tratamento fica em torno de 65%, 70%. Ou seja, as pessoas têm o medicamento e não utilizam. E doutora, e aí não tem a ver então com o início do tratamento e a largada deste depois de 1 ou 2 meses, por exemplo? Pode ser, mas no caso de doenças crônicas, geralmente esse desleixo ele acontece um pouco depois. Né? E assim, o trabalho da Silvana demonstrou que, por exemplo, quando as pessoas não usam o medicamento corretamente, o que acaba acontecendo? A gente vai ter as complicações, né? Porque as doenças não vão estar sob controle, e isso vai começar a gerar um número maior de medicamentos. E um número maior de medicamentos gera o quê? Gera uma terapia mais complexa, e a gente acaba diminuindo a adesão também. Então, é um fenômeno bastante complexo que precisa ser estudado. Mas, assim, uma coisa que a gente defende no grupo é um trabalho assim conjunto entre vários profissionais da saúde.
Primeiramente, a gente gostaria de defender que, por exemplo, os médicos avaliassem a adesão, porque às vezes um paciente vai ao médico e quando o médico verifica que a doença não está sob controle, uma das primeiras estratégias é modificar o tratamento. Exatamente. Quando, na verdade, pode não estar sob controle pela falta de adesão ao tratamento. Ele não aderiu ao tratamento. Não aderiu. Evidentemente vai ter um... E geralmente quando se substitui um tratamento, se substitui por medicamentos mais caros e que muitas vezes pode dificultar o acesso. Doutora, mas o contato, o retorno do médico para o paciente, no caso, em alguns casos, por exemplo, quando existe a necessidade de um tratamento continuado, enfim, não seria uma das alternativas ou isso não está... Seria. Esse retorno, ele ocorre, né? Mas, tipo assim, às vezes, no atendimento do médico, existe um incentivo para o uso de medicamento. Mas, por exemplo, esse paciente, depois ele não identifica nos outros profissionais de saúde esse mesmo incentivo. E a gente tem que ver que quando a gente tem que mudar a rotina, o estilo de vida de uma pessoa, colocar uma medicação para que essa pessoa passe a ter a mesma qualidade de vida que tinha antes, isso acaba sendo algo mais complexo. Claro. E nem sempre as pessoas aceitam. Então, o que eu acho que precisaria era uma ação de todos os profissionais da saúde. Da mesma forma, como você falava anteriormente, que a gente tem que incentivar a questão da prática de exercícios físicos, né? Até que foi o assunto do pesquisador da semana passada. A gente também teria que incentivar o uso dos medicamentos quando prescritos, né? E um outro caso também que exemplifica muito bem isso é o caso do HIV, por exemplo. A Marcela, que também foi uma aluna nossa no mestrado, ela trabalhou com adesão em HIV e a gente sabe que os medicamentos para HIV são distribuídos gratuitamente pelo governo brasileiro já há um bom tempo. Só que a gente tem uma adesão em pacientes com HIV que chega a ser menor que aquela adesão dos 70% que eu falei em pacientes hipertensivos diabéticos. É interessante isso, né? Adesão menor em problemas assim tão sérios, né, doutora? Problemas extremamente sérios, mais crônicos. Mais crônicos, né? E aí, além de tudo, né, quando você está inscrito, por exemplo, para um programa de adesão a um tratamento e você o abandona, você também traz problemas de saúde para você e também financeiros para o Estado, para a população de modo geral, né? Olha, eu vou lhe pedir licença para fazer a pergunta da semana, pode ser? Pode, fique à vontade. Bom, na semana passada nós perguntamos sobre o sedentário e o não sedentário. Então, para que você saiba, a pessoa sedentária, ela tem um risco 60% maior de adquirir doenças cardiovasculares do que as pessoas que praticam exercícios físicos. Eu diria, uma caminhada aí de meia hora, 4 vezes por semana, resolve o seu problema, você vai estar sempre bem, melhor de saúde. Então, cuide da saúde. Bom, outra questão, nós vamos perguntar hoje, então, a fazer a pergunta da semana, Ciência e Pesquisa Papelaria Marielle, lá do Jean, da Marielle, do seu Cirilo, da dona Terezinha, onde você encontra tudo para a papelaria, para a sua... e para presentes também, com o maior carinho dessa família maravilhosa. E aí nós vamos dar, então, essa semana, um pequeno caderno de agendas, não é, de endereços e um dicionário, mini dicionário da língua portuguesa, bom para você que faz leituras, que pesquisa, que quer saber alguma coisa rapidamente, tem esse mini dicionário à mão. E para você ganhar, basta ligar para 3621-3434, falar com a Priscila ou com a Jéssica e dizer: por que nós vamos às lágrimas quando cortamos cebola? Você sabe por quê? Responda, nossa química está proibida de responder, a nossa entrevistada de hoje, e você vai ganhar esses brindes. Doutora Daiane, é interessante isso, né? Vamos esperar que as pessoas respondam para saberem por que a gente vê as lágrimas quando corta algumas cebolas. Mas então, doutora, eu havia dito que o tempo é nosso algoz. Faltam aí 2 minutos para encerrar o programa, um pouco menos que isso. Eu deixo as câmeras de Ciência e Pesquisa, doutora Daiane, para a sua fala final. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer, Gilson, a oportunidade de ter vindo aqui. É sempre muito... Eu me sinto muito feliz de estar aqui expondo e muito feliz também da gente estar podendo expor assim para a comunidade de Tubarão as nossas pesquisas, porque tanto o programa do mestrado quanto o grupo de pesquisa no qual eu coordeno, a gente sempre pensa em fazer pesquisa, pesquisamos seres humanos, mas dar retorno à comunidade é sempre muito interessante e muito importante, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas são os nossos colaboradores nas nossas pesquisas, o nosso objetivo maior é que quando a gente identifique algo que não é a situação mais desejável, a melhor situação, que a gente consiga de alguma forma
fazer alguma mudança. E eu acredito muito assim que as mudanças na área da saúde, elas são formadas assim, além das pesquisas que eu acho que são muito importantes, porque trazem um diagnóstico da realidade de saúde que a gente tem, pelo menos de alguns fenômenos, a gente também ter a parceria, né, da política também, né, dos nossos gestores em saúde, que a visão dos gestores é essencial para que a gente mude a realidade de saúde. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer muito grande tê-la conosco no Ciência e Pesquisa e seguramente nós a teremos aqui brevemente. Pode ser? Perfeito, estou à disposição. Conversamos com uma honra indescritível com a professora doutora Daiane Galato, uma cientista da nossa universidade, professora do curso de mestrado em Ciências da Saúde. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas à doutora Daiane Galato no e-mail ciência.pesquisa@unicef.br. Agradeço a vocês todos que fizeram Ciência e Pesquisa hoje nos bastidores, ao Mike Elias, ao Claudinho, ao Sérgio Souza, ao Guilherme, a Daiane que nos coloca no blog, a Priscila e a Jéssica que nos recebem e nos atendem aí no 3621-3434. Um grande abraço a você e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.